Olá a todos, o meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, astróloga, e hoje eu vou estar falando do longo trânsito de Netuno em Áries, e vou estar falando desse trânsito para todos os ascendentes. Então, esse é um trânsito que vai agora de março de 2025 até março de 2039. Então, a gente tem 14 anos de Netuno em Áries, e a gente teve 14 anos de Netuno em Peixes, né? Netuno entrou em Peixes em abril de 2011 e ficou até março agora de 2025. Então é interessante a gente fazer essa reflexão também, né, para a gente entender como é que a gente vai viver Netuno em Áries, a gente entender como é que, né, a gente vive os trânsitos de Netuno, lembrando, né, que cada um vive os trânsitos dos planetas também de formas distintas, a gente não vive os trânsitos da mesma forma. Então, você fazer essa reflexão de como é que você viveu esse trânsito de Netuno em Peixes, né? Em que área do mapa que ele estava impactando, né? Que efeito, né? Que influência você acha que esse planeta teve ali na tua vida, né? Então, essa é uma reflexão interessante que vai nos ajudar também a entender mais na nossa individualidade como é que a gente vai lidar com esse trânsito de Netuno em Áries. Também lembrando, né, que quando um planeta ele passa por um signo ele está ativando a energia, né, do regente daquele signo no nosso mapa. Então, Netuno em Peixes, né? Peixes é regido tradicionalmente por Júpiter, teve uma ativação aí no Júpiter dos nossos mapas de nascimento. E agora Netuno entrando em Áries também está ativando a energia do nosso Marte de nascimento. Então, é interessante a gente não olhar somente pela casa, né? A casa que o planeta está passando, mas também ali onde se encontra esse planeta, né, que rege esse signo, porque ele também vai receber uma maior importância durante esse trânsito. E aqui eu sempre gosto, né, quando a gente estuda os trânsitos, de fazer essa comparação, né, entre a energia do planeta e a energia do signo que esse planeta está impactando. Então, por exemplo, Netuno, a gente sabe que tem uma natureza mais sensível, mais imaginativa, né, mais ligada à nossa intuição. E Ares tem uma natureza mais objetiva, né? Mais direcionada para ação, mais empreendedora, mais iniciadora. Então, isso, né, são qualidades que se contrastam. Netuno tem uma orientação mais para aquilo que não é material, né? Para o imaterial, para o sutil, né? Para sentidos mais amplos, significados mais amplos, né? Ele tem uma natureza mais abstrata, né? Enquanto Ares tem essa orientação mais objetiva, mais ligada, né, àquilo que é concreto, aquilo que é real, aquilo que ele pode fazer agora, hoje, né? Netuno também tem um lado mais coletivo, né? Uma orientação mais para o coletivo, essa visão mais ampla, né? Para além da sua própria individualidade. E Ares é um signo que fala muito da nossa autonomia, né? Da nossa própria independência, do nosso próprio sentido de individualidade. Ele é mais individualista. E Netuno é mais coletivo. Netuno também está falando de dissoluções, então, quando a gente vive o trânsito de Netuno numa área do nosso mapa, pode ser que a gente viva, né, mais fechamentos, fins de ciclos, onde as coisas se dispersem, se diluam mais. E Áries, né, é uma área que está falando de início, né, de algo que acontece de novo, né, de um novo momento, de um novo ciclo. Netuno também tem uma natureza mais desprendida, mais desapegada. E Áries não tem uma natureza desprendida, né? Áries é um signo que busca alcançar coisas, ele tem objetivos, né? E tem um impulso para conquista, né? E Netuno não tem essa característica. Netuno também tem uma afinidade aqui com o elemento água e Áries tem uma afinidade com o elemento fogo. Então, isso é fundamental, né, para a gente entender como a energia de Netuno, né, se diferencia da energia de Áries. Então, essa comparação, né, nos permite ver também que Netuno é muito diferente, né, da energia de Áries. Netuno veio aí de um território muito mais confortável para ele, porque ele passou aí vários anos no signo de Peixes, né, que é um signo que tem muita afinidade com essa energia netuniana. Mas Áries tem uma energia completamente diferente. Então, esse é um trânsito interessante.
E aqui outra coisa, né, antes da gente entrar nos ascendentes ainda, né, um por um, é entender também, né, a área do mapa onde a gente tem Áries, a casa astrológica onde você tem Áries no teu mapa, né? E eu já digo também, tenho vídeos aqui no canal, eu uso o sistema de divisão de casas, né, dos signos inteiros. Então, se você usa outro sistema de divisão de casas, talvez Áries apareça alinhado a outra casa astrológica. Então, a casa onde a gente tem Áries no nosso mapa é uma área onde a gente vive uma forte iniciativa. É uma área onde a gente vive um lado assim mais onde a gente pode se sentir mais uma maior necessidade de autoafirmação, né, em relação aos tópicos dessa casa, né, uma maior necessidade de arriscar, de empreender, né, de explorar novos caminhos, essa natureza iniciadora de Ares, né, pode ser que seja algo que a gente viva muito fortemente em relação a essa casa astrológica, significados dessa casa. Inclusive também Áries, né, é um signo de fogo, com a natureza cardinal, então ele tem um lado muito apaixonado, interessado. Então, grandes interesses da nossa vida podem estar relacionados à casa onde se encontra Áries no nosso mapa. E também, por ser regido aí por um maléfico, que é Marte, pode também existir conflitos em relação a essa área da vida, né? Ares traz essa energia de maior enfrentamento, de mobilização, mas também, né, de conflito, superação também, mas ele tem esse lado também. E os trânsitos de Netuno? Os trânsitos de Netuno nos ajudam, né, a enxergar, né, a nossa realidade, né, a forma com que a gente está vivendo ali os tópicos daquela casa que ele está influenciando, né, a partir de uma forma mais ampla. Ele abre mais espaço, né, ele nos ajuda a criar novos significados, novas percepções, criar novas inspirações, né? Mas também mudanças mais profundas, uma maior dispersão, uma maior diluição, né? Pode trazer buscas mais sensíveis, criativas, ou até mesmo mais espirituais, porque ele tem essa natureza mais sutil, mais imaterial, mais desprendida, inclusive desprendida das coisas materiais, né? Então, como é que isso se junta, né? Se a gente pensar em Áries, né? Essa área da vida onde a gente tem Áries no nosso mapa, e esse trânsito, essa influência de Netuno. Então, aqui alguns temas gerais de Netuno em Áries, né? Então, essa força de iniciativa, de determinação, poder de ação de Áries, vai ganhar um fundo mais sensível, né? Um fundo ali mais apoiado na sua intuição, né? Durante esse período. O lado mais impulsivo de Áries pode se tornar um pouco mais também disperso, né? Um pouco menos intenso, essa natureza muito de se jogar para as coisas, né? De Áries. Isso pode, né, se tornar um pouco mais disperso, mais diluído. A convicção, a assertividade de Ares tende a estar mais aberta a questionamentos, a novos olhares. Necessidade de individualidade aqui de Ares vai ganhar um maior interesse pela coletividade, né? Então, signo mais individualista e aqui um trânsito de um planeta que tem mais esse olhar para o todo, né? Então, a gente pode estar sentindo esse maior interesse no coletivo, né? Nessa área em que Ares se encontra. E o direcionamento mais objetivo de Ares poderá estar muito mais fluido e suscetível a descontinuidades e ressignificações. Então, esses são alguns tópicos gerais para a gente começar a pensar nesse trânsito. E agora a gente vai ver esse trânsito para cada um dos ascendentes. Muito bem, agora eu vou falar sobre esse trânsito de Netuno em Áries para cada um dos ascendentes, começando pelo ascendente em Áries. Então, a pessoa que tem um ascendente em Áries vai estar recebendo esse trânsito de Netuno na sua primeira casa astrológica. Lembrando que a primeira casa tem relação com a nossa expressão pessoal, a nossa identidade, com coisas que se tornam muito visíveis e relevantes nas nossas vidas, com características, qualidades que ganham muita expressão,
que a gente conecta mais facilmente, que a gente expressa mais facilmente e que os outros veem em nós também, num primeiro momento, de uma forma mais imediata. Então, essa é uma casa que tem relação com a nossa disposição geral, com inícios, com a nossa orientação de vida. E quem tem, então, Áries nessa primeira casa, como a gente viu, né, sendo então o signo que está na primeira casa, esse signo que ganha uma forte expressão, geralmente tem um lado mais objetivo, uma natureza mais assertiva, né, de pensei, senti, vou lá e faço. Esse lado um pouco mais imediatista, mais inquieto do Áries. E aí, com esse trânsito de Netuno, que está falando sobre uma energia mais expansiva, que está falando sobre uma energia mais desenraizada, com uma energia que não tem tanto essa necessidade de ação, de execução, que é uma energia mais sensível, mais sutil. Então, esse lado de Ares pode se tornar um pouco mais diluído, mais desperto ao longo desse trânsito. Talvez essa pessoa se sinta menos impulsiva. Talvez essa inquietude ela se torne um pouco mais baixa ao longo desse trânsito. Talvez a pessoa sinta mais motivações, né? Pensando que Ares tem uma forte relação com as nossas paixões, interesses, motivações pessoais, com esse aspecto mais sutil, né? Mais intuitivo, mais sensível. Então, pode ser que a pessoa esteja mais ligada, né, à sua sensibilidade nesse período. Tendo a primeira casa essa relação também com a nossa identidade pessoal, com coisas que a gente identifica como sendo muito relevantes para nós, muito importantes a nível das nossas personalidades, dos nossos valores pessoais. Então, Netuno passando nessa casa pode estar trazendo uma influência de maior fluidez nesse sentido. Então, esse lado de Ares mais convicto, de que eu gosto disso, eu tenho tais interesses, esse lado um pouco mais decidido, ao longo desse trânsito, essa influência de Netuno pode estar trazendo uma maior suscetibilidade a reformulações, a questionamentos, dessa pessoa refletir mais sobre coisas que de repente eram muito certas nas suas vidas, esse lado de Ares, né? Isso é o que eu quero, isso é o que eu gosto, essa é a direção para onde eu quero ir. E esse trânsito está trazendo um lado mais de reformulação, de expansão, de questionamentos sobre outras possibilidades. E talvez esses questionamentos maiores se reflitam a nível da sua identidade pessoal. Então, por isso a pessoa, ela pode estar vivendo também mais mudanças internas, mais mudanças pessoais ao longo desse trânsito. A primeira casa, ela também tem relação com inícios, é a casa do nosso nascimento, a casa do ascendente, né, que reflete a energia do nosso nascimento, portanto, o nascimento de algo novo, a manifestação de algo. Então, essa energia de Netuno na primeira casa está falando sobre a abertura de um novo ciclo que tem relação com a energia desse planeta. Portanto, pode ser um ciclo de maior abertura espiritual. Esse trânsito de Netuno em Áries no ascendente pode estar falando de um ciclo de novas inspirações criativas, em que a pessoa ela até sente uma maior necessidade de alimentar mais esse aspecto do sonho, da fantasia, que não é um lado do Ares, né? O Ares ele é mais aqui agora, mais objetivo, ele está pensando no que ele vai fazer hoje, amanhã, na próxima semana, né? Um signo está falando desse lugar mais imediato das nossas vidas. É um signo rápido, signo cardinal de fogo, regido por Marte. Então, ele está falando sobre esse lugar mais próximo nas nossas existências. E aqui, esse ciclo de Netuno pode estar abrindo mais esse espaço maior para inspiração, para novos sonhos, para novos caminhos, o que pode ser uma influência interessante para esse ascendente em Áries. E agora eu vou falar sobre esse trânsito de Netuno na segunda casa. Então, para quem tem o seu ascendente em Peixes e tem Áries na sua segunda casa, você vai estar recebendo esse trânsito de Netuno. Lembrando que a segunda casa é uma casa muito material, uma casa que tem relação com o elemento terra. Está falando sobre os nossos ganhos, os nossos gastos, os nossos recursos financeiros, aquilo que a gente possui, como é que a gente mantém a nossa vida.
Portanto, uma casa que está falando muito da nossa sobrevivência, como é que a gente se sustenta. É uma casa que tem uma forte busca por estabilidade e segurança. E essas qualidades da segunda casa se contrastam muito com essa energia de Netuno, que, como a gente viu, é um planeta que está falando sobre algo imaterial, sobre algo que não é ligado a essa natureza física e concreta, como esses tópicos da segunda casa. É um planeta que tem uma natureza mais desenraizada, uma natureza mais sensível, uma natureza que não é prática. Então, para quem tem Áries na sua segunda casa, pensando aqui no lado mais positivo, esse trânsito de Netuno pode estar trazendo uma maior sensibilidade nesse campo financeiro. Da pessoa estar usando mais a sua intuição. Netuno tem uma energia criativa, tem uma energia expansiva, né? Então, da pessoa estar vislumbrando novas possibilidades de ganhos na sua vida financeira. A pessoa está usando mais a sua imaginação para daqui a pouco empreender em novas ideias. Então, Áries é um signo com uma natureza muito prática, muito objetiva. E aqui Netuno pode estar abrindo um pouco mais a mente da pessoa para vislumbrar novas possibilidades nessa área financeira. O segundo ponto tem relação com o fato de que Netuno não é um planeta que está falando de estabilidade, e que é algo que a segunda casa fala. Netuno está falando muito mais de um lugar fluido, né, de oscilações. E, portanto, nessa segunda casa, ele pode estar trazendo uma energia de descontinuidade, de mais altos e baixos, de mais ganhos ou perdas. Então, tanto pode ser um período em que a pessoa ela esteja assumindo mais riscos, pensando até nessa natureza de quem tem Áries na segunda casa, que pode ser mais imediatista, que pode daqui a pouco ser mais, se jogar mais, né, em novas possibilidades nessa parte financeira, investir em novas ideias. E aqui nesse sentido da pessoa ela está assumindo mais riscos nessa área financeira, ou daqui a pouco também dela está tendo ganhos inesperados. Mas Netuno na casa 2 chama por uma certa atenção em relação a esses assuntos financeiros. Então, para que esse trânsito não traga influências, surpresas inesperadas mais difíceis nessa parte financeira, é importante também a pessoa ter um planejamento financeiro, ela ficar mais atenta às questões financeiras ao longo desse trânsito. Um terceiro ponto tem relação com o fato de que a segunda casa fala muito dos nossos valores de vida também, de como a gente enxerga o dinheiro, como é que a gente enxerga essas questões materiais também, num sentido mais amplo. E aqui, Netuno passando por essa segunda casa, pode estar trazendo algumas ressignificações nesse sentido. Netuno tem uma energia mais desapegada, uma energia mais desprendida. Então, pode ser que a pessoa ela sinta um maior desprendimento em relação aos assuntos financeiros nesse período. Então, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, obviamente, mas a energia de Netuno é um pouco, se isso só está me trazendo dinheiro e não está me trazendo nada além disso, eu preciso questionar o lugar disso na minha vida. Então, talvez está trazendo essas reflexões maiores em relação a como a pessoa está ganhando a sua vida, o que que ela está ganhando, no que ela está gastando. Então, esses questionamentos podem vir com mais força ao longo desse trânsito. E agora eu vou estar falando sobre o trânsito de Netuno na terceira casa. Então, esse trânsito é para quem tem o seu ascendente no signo de Aquário e tem Áries na sua terceira casa natal. Lembrando que a terceira casa tem uma forte relação com as nossas aprendizagens, os nossos conhecimentos, aquilo que a gente se interessa, que a gente gosta de comunicar. Então, é uma casa que tem afinidade com os temas de Mercúrio. É uma casa que também tem uma natureza mais mutável, mais móvel. Então, ela está falando de uma energia de deslocamento, de uma energia de mudança. Tem relação também com as viagens. E, por último, essa casa também tem uma natureza mais aberta, mais social. Tá falando de interação. É uma casa que tem associação com os amigos e também com os irmãos. Então, como a gente viu, Netuno está falando de uma energia mais aberta, mais ampla, está falando sobre a gente buscar novos significados. Então, para quem tem Áries na sua terceira casa,
Netuno pode estar trazendo uma forte energia de desconstrução, de ideias já conhecidas, coisas que você já sabe. Então, a pessoa ela pode estar se sentindo muito mais aberta a novos conhecimentos, com uma maior necessidade de se conectar a novos tópicos, e talvez tópicos relacionados aqui a essa energia de Netuno. Então, coisas mais ligadas que as conecte mais à sua própria intuição, né? Essa energia mais sutil, mais imaginativa, mais criativa, mais espiritual de Netuno. Então, todos esses são interesses que podem estar impactando mais a pessoa, né? A terceira casa está falando muito da forma que a gente se comunica, e Netuno passando por essa casa pode até estar trazendo um lado mais sensível, mais intuitivo na sua comunicação. Então, essa casa também tem relação, como a gente viu, com deslocamentos. E Netuno já tem uma natureza mais desenraizada. E a terceira casa, ela é mais desenraizada. Então, esse é um fator comum entre Netuno e a terceira casa. Desse modo, a pessoa ela pode estar se sentindo mais livre ao longo desse trânsito, para explorar, para conhecer novos lugares. Pode ser um trânsito até positivo para assuntos de viagens. E pode ser que novas viagens tragam até novos significados, né, e direcionamentos de vida. Então, esse é um trânsito que está falando de mobilidade, que está falando de movimento e que pode estar trazendo essa influência mais desenraizada, né, para a pessoa, para a vida da pessoa, pode estar favorecendo assuntos de viagens, por exemplo. A terceira casa também tem relação com esse aspecto mais social, e Netuno tem uma natureza mais desprendida, né? Netuno está falando de fins de ciclo. Netuno está falando muitas vezes de fechamentos. Então, pode ser que ao longo desse trânsito a pessoa ela se sinta mais distante, daqui a pouco, de algumas pessoas que faziam parte da sua vida. Então, pode ter afastamentos, por exemplo, de algumas amizades, de algumas pessoas que eram próximas a si. E por outro lado, Netuno está falando de um lugar de reformulação, de ressignificação. Então, pode ser que essa pessoa até esteja em contato com novos tipos de pessoas. E pensando aqui na energia de Netuno, talvez até pessoas que tenham relação com essa energia de Netuno de alguma forma, né? Então, pessoas com esse lado mais criativo, um lado mais místico, um lado mais intuitivo. Pode ser que essa pessoa que tem Ares na sua terceira casa até esteja sentindo uma maior afinidade, né, com pessoas que transmitam de alguma forma essa energia netuniana. E agora eu vou estar falando desse trânsito de Netuno para quem tem Ares na sua quarta casa natal. Então, é para quem tem o seu ascendente no signo de Capricórnio. Lembrando aqui alguns tópicos gerais da quarta casa. A quarta casa tem relação com assuntos de família, de residência. É uma casa que fala das nossas origens, o lugar de onde a gente veio, o nosso passado, os nossos antepassados, a forma que a gente foi criado. Então, tem esse forte significado associado aos nossos valores também de vida, coisas que a gente aprendeu desde cedo, coisas que a gente aprendeu com a nossa família. Uma casa que tem uma forte busca por estabilidade e pertencimento, né? Como se fosse aqui a base do mapa, as raízes do mapa. É uma casa que está falando daquilo que nos dá estrutura, alicerce, né? Então, é uma casa muito fundamental no nosso mapa. E aqui, então, essa influência de Netuno, que está falando de um lugar de desprendimento, que está falando de um lugar de dissolução, de ressignificação em algum nível. Então, nessa casa da família, né, da moradia, pode estar trazendo aqui uma influência de algum desprendimento, né, em relação a esses tópicos, ou maior distanciamento em relação, à casa ou pessoas da tua família, ou ressignificações mais profundas, né, nas relações familiares. Então, lembrando que Netuno não tem uma natureza linear, estável, né? Netuno tem essa natureza mais fluida e que pode estar falando de mais altos e baixos, então talvez aqui mais oscilações também nas dinâmicas familiares. E aqui a área onde a gente tem Áries no nosso mapa
Fala de um lugar onde a nossa identidade está muito ligada. Coisas que a gente acredita fortemente, né? Estão relacionadas a essa área onde a gente tem áreas no nosso mapa. E aqui passando o Netuno, pode ter alguma mudança nessa forma com que a gente se enxerga na nossa família, né? Ou enxerga os nossos valores familiares, a forma com que a gente tem lidado com assuntos familiares ou de residência. Então, de alguma forma, pode ter alguma transformação maior nessa nossa identidade familiar, né? Nos nossos valores familiares. Então, Netuno sempre, né, vai estar gerando algum tipo de reflexão, né, maior em relação à área por onde ele vai estar passando. Então, podem estar vindo muitas reflexões, contemplações maiores nesse sentido aqui, dos tópicos relacionados a essa casa. Esse trânsito de Netuno, lembrando que Netuno também abre a nossa percepção. Netuno está falando dessa natureza mais sensível, intuitiva, espiritual, e aqui passando por uma casa, tem muito um componente afetivo, emocional relacionado. Hoje está trazendo uma maior profundidade emocional aqui, uma maior abertura emocional. Da pessoa, ela está se sentindo mais conectada de algum modo a esse espaço interno. E geralmente, né, as pessoas que têm Áries na quarta casa, Áries está falando de uma natureza mais objetiva, mais prática, né? Áries não é necessariamente um signo emocional, né? Afetivo, intuitivo. Está falando muito mais de uma inteligência mais empreendedora, iniciadora. E aqui, de alguma forma, esse trânsito de Netuno pode estar ajudando a pessoa a encontrar mais um espaço dentro dela, um espaço de conexão, né, de chegar a camadas mais profundas. Então, é um ciclo, né, favorável para esses assuntos de autoconhecimento. Quarta casa, ela tem essa natureza relacionada à água, assim como Netuno. Então, de alguma forma, Netuno vai estar fazendo esse convite de chamar a pessoa mais para dentro de si ao longo desse trânsito. E agora falando sobre Netuno na quinta casa. Então, para quem usa os signos inteiros, é para quem tem um ascendente em Sagitário, né? E que veio aí de um trânsito de Netuno na sua quarta casa natal. E agora Netuno ingressa na quinta casa. Tem relação com criatividade, autoexpressão, talentos, né? Um lado mais imaginativo, uma casa que tem relação também com as crianças, né? Com um lado mais alegre, né? Que busca conexão. É uma casa com a natureza social, né? Que também tem uma forte relação aí, né? Com a fertilidade. É uma das casas aí ligadas à parte afetiva, né? Então ela tem relação com romances, com coisas que a gente gosta de fazer, que a gente desfruta, né? Com prazer, com o lazer também, então entretenimento, né? Então tudo isso tem relação com a quinta casa. Então, Netuno passando por essa quinta casa. Esta já é uma casa criativa, né? Então esse é um ponto de afinidade aqui da quinta casa com Netuno. Então Netuno pode trazer um lado muito mais imaginativo, até mesmo mais artístico. Claro que isso vai depender, né, de mapa para mapa, não quer dizer que toda pessoa, né, com uma quinta casa aqui em Áries vai começar a se sentir super artista por causa desse trânsito, né, mas vai estar trazendo aí um maior enriquecimento, uma maior expansão, né, para esse lado mais da imaginação, da criatividade, né? Então, às vezes, ela não é uma pessoa que tem uma habilidade artística, mas de repente ela se vê mais envolvida indiretamente, né? Às vezes é o parceiro, às vezes é o filho, né? Que tem ali alguma habilidade artística. Às vezes a pessoa naquele ciclo simplesmente está se sentindo mais conectada a alguma forma de arte, não necessariamente algo que ela executa, né? Então pode estar sendo despertado assim durante esse trânsito mais interesses, né? Nesse sentido criativo. Essa é uma casa com uma natureza mais dispersa, né? Se a gente vê aqui por um outro ângulo. E Netuno também tem essa natureza mais desprendida, né? Busca se soltar mais, né? Então não tem esse lado de organização, de estabilidade, de assentamento relacionado a Netuno. Então ele entrando aqui numa casa que já é criativa, isso pode também estar ligado muitas vezes a um
a um ciclo, né, onde você se sente mais disperso em relação a essa área da vida onde se encontra Áries. Pode ser que essa área você sinta uma maior desorganização, né? Então, por um lado, uma imaginação muito ativa, né? Um lado mais criativo, mas também uma maior dispersão que você sente em relação àquela área da vida. Pensando aqui no lado, né, afetivo, Netuno em Áries pode abrir muito espaço aqui, né, mais para romances, para novos interesses na área afetiva, interesses mais fluidos muitas vezes, né, porque Netuno está falando desse lugar de ressignificação, né, onde a gente vive muitas vezes nesse trânsito de Netuno mais oscilações, né, e de você estar se identificando por um outro tipo de pessoa que de repente não era um tipo que você geralmente se sentia atraído, pode estar vendo mais idealizações, né, mas também decepções, muitas vezes, no campo afetivo, uma maior incerteza, né, claro que a gente tem que estar olhando para os outros trânsitos também, né, quando a gente está falando da parte afetiva, isso também tem uma forte relação com a sétima casa, então aqui, obviamente, são temas gerais que a gente também tem que ver dentro do contexto individual da vida da pessoa. E agora eu vou estar falando sobre Netuno na sexta casa. Então, esse é um trânsito para quem tem Escorpião como seu ascendente e Áries na sua sexta casa natal. Então, lembrando alguns temas gerais de sexta casa. A sexta casa tem uma forte relação com o trabalho, com coisas que a gente faz todos os dias, né? Então, tem relação com a nossa rotina, as nossas atividades cotidianas, o nosso trabalho, as pessoas com quem a gente convive no nosso trabalho ou no nosso dia a dia, né? Então, ela está falando de um lugar de constância nas nossas vidas, né? De regularidade, aquilo que a gente faz todos os dias, né? E como isso também afeta esse lugar do nosso corpo físico, também do nosso mental, do nosso emocional, uma casa que tem relação com a nossa saúde, né? Porque a nossa saúde é muito esse reflexo, um resultado daquilo que a gente está cultivando, que a gente está nutrindo todos os dias. E por último, essa casa também tem uma relação com os bichinhos de estimação, né? Que também fazem parte aí do nosso dia a dia. Então, Netuno passando por essa sexta casa, né? Sendo uma casa relacionada ao trabalho, pode estar trazendo oscilações no campo profissional, né? Netuno não tem essa natureza linear, como a gente viu, né? Netuno tem essa natureza mais fluida e que está falando de mudanças. E que está falando de coisas que se alteram, né? Alteram a sua forma. Então, mudanças mais visíveis nesse lugar profissional, que pode ter relação com aquilo que você está sentindo uma maior afinidade também nesse lugar profissional. Então, pode estar tendo aqui uma reavaliação, né, daquilo que você está fazendo, se é alguma coisa que realmente te traz para um lugar de preenchimento, de conexão, talvez alguma necessidade maior de fazer ajustes, adaptações na tua vida profissional. E aqui pensando, né, que essa natureza de Netuno está falando de um lugar mais sensível, mais intuitivo, talvez a pessoa está colocando mais essa sensibilidade, né, no seu trabalho, ou está interessada de alguma forma a atividades que tenham relação com essa natureza de Netuno, né, mais espiritual, mais criativa, mais sensível. Então, de alguma forma, né, esses simbolismos de Netuno, né, estarem impactando a vida profissional da pessoa. A sexta casa tem relação, né, como a gente falou, com aquilo que a gente faz todos os dias. Então, com um lugar de regularidade. E Netuno não tem essa qualidade, né? Netuno, ele é mais desprendido, ele é mais desenraizado, né? Ele tem essa natureza mais dispersa, mais aberta, né, para ressignificar, para mudar direções e sentidos. Então, de algum modo, quem tem a sexta casa em Áries pode estar sentindo, né, mais alterações nesse lugar do que ela faz no seu dia a dia. Pode até, talvez, existir aqui um maior sentimento de dispersão,
né, de necessidade de mudar, de você perceber que você está fazendo as coisas de uma forma diferente, né? Até essa natureza mais criativa de Netuno, né, mais espiritual, de alguma forma isso está mais presente também no teu dia a dia, na tua rotina. Mas Netuno também às vezes fala de um lugar, né, de mais nebulosidade, de desorganização, que é uma coisa que a sexta casa gosta. Então, pode até estar havendo algum tipo de conflito nesse sentido, né? Pensando que todo trânsito vai ter um lado mais fácil, um lado mais difícil. E também aqui falando no sentido da saúde, né? Então, Netuno passando por essa casa. Tanto pode estar trazendo num lado mais difícil excessos, né? Indulgências, né? Esse lado menos organizado, assentado, né? De Netuno, de alguma forma a pessoa ela tá saindo mais, né? Daquilo que faz bem a ela, tá tendo menos disciplina, por exemplo, né? Em relação a essas coisas, né? Que tem relação com a sua saúde ou ainda, né, num sentido mais positivo, da pessoa também estar buscando por coisas que tenham, né, terapias, medicinas mais alternativas, né, coisas que de alguma forma estejam gerando um impacto positivo na sua saúde física, mental, emocional e que tenham relação com essa natureza de Netuno, que não é um planeta que está falando de algo, né, mais tradicional, ortodoxo. Então, aqui os tipos de terapias, né, os tipos de medicinas associadas a Netuno seriam mais alternativas, diferentes, de algum modo, terapias energéticas, né, holísticas, que têm uma forte relação com esse planeta e que a pessoa pode estar se sentindo mais chamada, talvez, para explorar essas formas de terapia ao longo desse trânsito. Agora eu vou falar de Netuno na casa 7. Para quem usa os signos inteiros, então é para quem tem um ascendente em Libra, né? Então, a casa 7 tem relação com os nossos relacionamentos, é a casa do outro, né? Das nossas conexões, uma casa que está falando de parceria, né? Da nossa associação com outras pessoas. A principal casa ligada ao parceiro, né? Então, uma casa que tem relação com casamento. Então, é uma casa aí que está falando, né, muito dessa parte afetiva, também das nossas relações, num sentido geral. É a 10ª casa, a partir da 10ª casa astrológica, se a gente estiver falando de casas derivadas, então uma relação tem também uma relação com a parte do trabalho, as nossas parcerias, associações, né, nessa parte profissional. Netuno, né? É um planeta que está falando, como a gente viu, né, de uma maior diluição, né? De muitas vezes as coisas estarem ganhando um novo significado, né? Daquilo que a gente acreditava como muito certo, né? Daquilo ser reformulado de alguma forma. Então, aqui na casa 7, né? A forma com que a gente enxerga as relações, né? As pessoas pelas quais a gente se sente atraída, né? A forma com que a gente se conecta ao outro, né? O tipo de pessoa que a gente tende a atrair para a nossa vida também tem relação com essa casa 7. Então, pode estar falando de um lugar ali de reformulação, né? De novos ideais relacionados a essa casa, mas também muitas vezes decepções, né? Coisas que você acreditava que nesse ciclo ficam mais ambíguas, mais incertas, mais confusas. Então, tem um olhar aí que passa por uma ressignificação dessa parte afetiva, né? Ou ainda também pensando, né, uma pessoa que está numa relação compatível, e daí isso tem muito a ver com a sinastria, né? Por exemplo, aqui, né, na parte afetiva. Então, uma pessoa que vive uma boa relação. Não quer dizer que Netuno vai passar pela 7ª casa e que essa relação vai acabar, vai se diluir, né? Que a pessoa vai se decepcionar com o seu parceiro, né? Muitas vezes, numa relação compatível, esse trânsito pode até estar trazendo um aumento da sintonia, da conexão entre o casal. Netuno, né, também está falando, né, dessa qualidade de espaço, né, de abertura. Então, pode estar existindo, né, uma maior tolerância, né, nos seus relacionamentos, uma maior flexibilidade, né, limites um pouco também mais frouxos, assim. Então, Áries na 7ª casa, né, Área onde a gente tem Áries é uma área onde a gente precisa muito de independência,
né? Ter o nosso espaço, né? Aquilo que a gente acredita, essa natureza mais individualista de Ares. E aqui Netuno, né, trazendo mais esse olhar mais flexível, esse olhar mais para o outro, né, pensando que Netuno tem, né, essa natureza, essa orientação mais coletiva, então menor foco na sua própria independência, né? Então esse é um outro significado aqui também desse trânsito, né? Buscas mais fluídas para uma pessoa assim que, né, não está numa relação, né, de sentir o olhar, né, mais aberto para as diferentes possibilidades de se relacionar, para os diferentes tipos de relacionamentos, né? Então, esse lado do Ares mais determinado, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, né? É esse tipo de pessoa que eu quero para minha vida. Então, Netuno passando pela sétima casa, com uma pessoa que está sozinha, pode, né, tá mudando isso, fazendo a pessoa questionar mais, abrir mais o leque de opções, né, se redescobrir de outras formas nessa parte afetiva, né? Também pode estar trazendo aqui uma natureza mais netuniana para as relações, experiências místicas, mais espirituais, né, de você se sentir muito conectado, né, a alguma pessoa, né, de você estar trazendo mais interesses espirituais para a tua relação, né, da relação ou criativos. Então, essa natureza mais de Netuno relacionada à imaginação, à criatividade, né, às artes, à espiritualidade, disso de alguma forma está impactando os relacionamentos, né? Então, esse seria aí uma outra possibilidade aí desse trânsito. E agora eu vou falar, né, de Netuno em Áries na casa 8. Para quem usa os signos inteiros, é para quem tem um ascendente em Virgem. Então, essa pessoa veio de um trânsito aí de Netuno na sua sétima casa, e agora Netuno entra na casa 8, que é uma casa que tem uma forte relação com transformações mais profundas que a gente vive na nossa vida. Não é uma casa que está falando de um lugar estável, né, de um lugar que se mantém o mesmo. Uma casa que está falando de um lugar de reformulação, né, de mortes e renascimentos, também aqui no lugar simbólico, a gente mudar a nossa visão sobre as coisas, a necessidade de reestruturar coisas na nossa vida. Então, é uma casa também, muitas vezes, que tem relação com momentos de crise, né, pessoais, curas, de separações, mas também de regeneração, né, de um maior fortalecimento, né? Então, é uma casa de água, né? Então, uma casa que está falando muito de coisas mais profundas que nos impactam, uma casa que tem relação com o autoconhecimento, com o misticismo, com a psicologia, é uma casa que, por estar oposta à segunda casa, né? Então, qualquer planeta na oitava casa aspecta por oposição à segunda casa, é uma casa, né, que está falando também de recursos financeiros, né, de ganhos que a gente obtém através de outras pessoas. A segunda casa, a partir da sétima casa, então, muitas vezes tem relação com, né, as finanças, né, do parceiro, muitas vezes também tem relação com assuntos de herança, então ela também tem um significado financeiro. Então, Netuno, né, que também tem essa qualidade mais sensível, mais intuitiva, mais ligada à espiritualidade, isso é um tópico comum aqui que liga Netuno a essa oitava casa. Então, vai estar havendo uma, né, uma ampliação desses assuntos. Então, essa pessoa, ela pode estar vivendo mais esse aspecto, né, da espiritualidade, do interesse nesses tópicos, né, nesse ciclo, ela pode estar com a intuição muito mais aguçada, ela pode estar tendo mais vivências, mais experiências, né, que levem ela a esse lugar mais profundo, de mais transformação, de mais insight pessoal, né, em relação à sua própria vida. Então, esse é um período, né, um ciclo que traz muita abertura, né, para esse lugar de autoconhecimento, né? Netuno tem afinidade também com o elemento água, Netuno tem essa natureza mais espiritual, assim como a oitava casa. Então, né, esses tópicos tendem a ganhar mais, né, abertura, espaço aí nesse ciclo. Muitas vezes Netuno também está falando num aspecto mais difícil, a gente vive isso, né, nos ciclos de Netuno, nos trânsitos de Netuno, né, de momentos de mais incerteza, né, Netuno muda
a forma das coisas, nos faz olhar para as coisas de uma nova forma. E nesse processo da gente ressignificar as coisas, a gente passa por mais incertezas, por mais confusões, né? Então as coisas podem parecer mais nebulosas, menos claras, e muitas vezes nesse período de Netuno na oitava casa, a pessoa ela pode estar sentindo uma maior necessidade de fazer grandes mudanças na sua vida, das coisas estarem da forma com que elas estão perdendo mais o sentido para ela. Né? Eu preciso passar por mais transformações, eu preciso ampliar minha visão sobre as coisas, né? Eu preciso tomar um novo passo, eu preciso sair desse lugar, né? E criar uma nova direção. Então, Netuno, de alguma forma, vai estar mobilizando, né, mudanças mais profundas, transformações mais profundas, mas não necessariamente isso é um processo fácil, né? Pode estar vindo de muito, né, desse lugar neptuniano, né, de incerteza, de necessidade de explorar, de necessidade de ressignificar, né, onde as coisas parecem estar um pouco mais confusas, nebulosas. Tendo aí essa influência na parte financeira, né, pode estar falando de ganhos inesperados, né? Então, Netuno pode estar trazendo alguma influência nesse sentido. Claro que a gente tem que olhar para os outros trânsitos, né, a própria situação dessa oitava casa, mas num sentido mais positivo, pensando que Netuno não está falando de um lugar linear, mas de um lugar onde há movimento, onde há fluidez, onde há mais oscilações, existe um impacto nessa parte financeira. Então, podem haver situações inesperadas, tanto no lugar positivo, como ganhos, né? E vindo aí de outras pessoas na sua vida, ganhos repentinos, mas também, às vezes, a possibilidade de perdas financeiras, né? De investimentos que não dão certo, de um dinheiro que você emprestou e que a pessoa não devolveu, né? De um projeto ali que você tinha colocado, né? Uma boa quantia de dinheiro e que não há um retorno, o retorno que você esperava, né? Então, nesse sentido também, assim como para as pessoas que têm Netuno na casa 2, é interessante para as pessoas que têm aí essa influência de Netuno na sua casa 8 ficarem, né, um pouco mais atentas também, né, às suas decisões aí nesse campo financeiro também. E agora eu vou estar falando sobre Netuno na casa 9. Então, esse é um trânsito para quem tem o seu ascendente em Leão e Áries na sua nona casa. Lembrando aqui que a nona casa tem relação com assuntos de estudos, viagens, desenvolvimento pessoal, né? Uma casa que tem afinidade com os temas de Júpiter, tanto também tem relação aqui com religião, espiritualidade, autoconhecimento, né? Que está falando desse lugar maior das nossas vidas, né? De sentido, propósito, né? O que que nos traz conexão, né? Então, ela não está falando desse lugar cotidiano, prático, do dia a dia, né? Mas desse lugar mais amplo, né? Que tem relação com os nossos valores, as nossas crenças de vida, né? Aquilo que a gente considera um propósito para a gente. Então, quem tem Áries nessa nona casa, lembrando que a área onde a gente tem Áries, né, é uma área que está falando de um lugar de muito interesse para a gente, né, de paixão, essa natureza de Áries, né, de fogo, né, de falar ali de uma área onde a gente se sente mais motivado, impulsionado para ação. E aqui Netuno passando por essa nona casa, né? Pensando que Netuno também tem essa identificação com tópicos de casa 9, né? Desse lugar de espiritualidade, né? De expansão, né? De olhar para as coisas, né? De um lugar maior. Né? Isso é muito a natureza de Netuno. Também tem essa característica expansiva, assim como a nona casa. Então, essa pessoa, ela de alguma forma está sentindo uma maior inspiração, né, nesses assuntos, né, ligados ao seu autoconhecimento, né, à sua espiritualidade, né, ou que seja religiões, né, mas desses temas de casa 9, né, de Netuno, de alguma forma está criando mais aspirações nesse lugar e também está ampliando, né, as possibilidades, né, está trazendo ressignificações também nesses interesses da pessoa que tem Áries nessa nona casa. A nona casa, ela está falando, né, de fronteiras mais largas,
né? Ela está falando, né, de um lugar de exploração, da gente ir além daquilo que a gente já conhece. É a casa das viagens, né? Então, ela é uma casa que está falando de mobilidade, de movimento, né, de limites mais dispersos. E se a gente pensar, né, Netuno também tem essa natureza mais desenraizada, também tem essa natureza, né, com menos limites. Então, essa natureza aqui, essa influência de Netuno pode estar exacerbando um pouco essa qualidade de nona casa, que tanto pode ser positiva, num lugar da pessoa ela tá se deixando ir mais facilmente, né, criando mais explorações, se deixando levar, mas também, né, de um lugar onde esses limites talvez estejam muito dispersos. Então, da pessoa também se sentir, talvez, pensando nessa qualidade de Netuno, um pouco mais, muito desenraizada, né, mais desorientada, né, com uma dificuldade de mais assentamento, de criar estabilidade, de criar, né, mais raízes, né, no sentido que Netuno vai estar exacerbando muito essa qualidade de desenraizamento, que já é algo que a nona casa fala. Netuno também nos seus trânsitos está falando de uma qualidade de mais nebulosidade, um lado mais difícil de Netuno, né? Então, nesse sentido, podem existir aqui mais incertezas em relação a esses tópicos de nona casa, né? Os caminhos de vida, os propósitos da pessoa, né? O que eu estou fazendo é algo que eu realmente acredito, né? Esse caminho que eu estou trilhando realmente faz sentido para mim, né? Esses valores aí que estão guiando a minha vida são coisas que realmente eu quero. Então, esse lugar de mais reavaliação, de mais contemplação, né? Que pode estar presente aqui nesse trânsito, né? E da pessoa até sentir talvez um pouco perdida, né? Pensando nesse lado nebuloso de Netuno, de se sentir mais confusa em relação a esses tópicos de nona casa. E por outro lado, Netuno sempre abre esse espaço para ressignificações maiores, né? Para reformulações mais profundas, que também pode acabar por ser aí um desfecho positivo desse trânsito para quem tem então Áries na sua nona casa. Agora eu vou falar de Netuno em Áries, na casa 10. Então, esse é um trânsito para quem tem Câncer como seu ascendente, se você estiver usando os signos inteiros. E essa pessoa, então, ela passou por Netuno na sua casa 9, né, nos últimos anos, e agora ela está recebendo Netuno na sua casa 10, em Áries. E uma casa, né, que fica lá no topo do nosso mapa. Então, está falando de um lugar de alcance, né, um lugar de realização, um lugar de concretização, né, um lugar de objetivos, de prioridades, né, de ascensão. Então, tem uma forte relação com os assuntos profissionais, a nossa vocação, né, nossa carreira, né, as nossas prioridades de vida, aquilo que a gente está colocando ali no topo das nossas vidas de alguma forma, né? É uma casa material, uma casa que tem afinidade com o elemento terra, que é né, algo, né, que diferencia aí a qualidade dessa casa com a qualidade de Netuno, que está falando de um elemento água, né? De uma qualidade mais diluída, de uma qualidade mais dispersa. Então, essa seria uma diferença entre a natureza netuniana e a essência dessa 10ª casa. Então, Netuno passando, né, pela 10ª casa, assim, como alguns significados, pode estar trazendo, né, um impulso aqui de ressignificar coisas num lugar mais profundo em relação à sua carreira, né? Netuno muda a forma das coisas. Netuno não é um trânsito que está trazendo, né, linearidade, estabilidade, que está deixando as coisas, né, manterem a sua forma usual. Então, está falando de um lugar, né, de uma necessidade de criar, né, coisas, né, mais, né, transformações mais profundas nesse aspecto profissional, por exemplo. Então, pode até ter relação com a pessoa criar novos interesses nesse lugar profissional, dela descobrir uma nova vocação, né, ou dela sentir uma maior necessidade de fazer as coisas de uma outra forma, de um outro lugar, né, e pensando aqui na natureza de Netuno, né, com mais inspiração, mais criatividade,
né? Netuno não tem um lado muito formal, convencional, né? De alguma forma, né? Abrir o olhar ali, né? Para outras maneiras que ela pode estar, né? Se engajando ali nas suas atividades profissionais. Então, é um trânsito que está falando de alguma mudança maior, mais profunda nesse aspecto profissional, né? E a 10ª casa, ela está falando de um lugar mais formal, né? E de estrutura, e a natureza de Netuno, né? É o contrário, né? Tá falando de um lugar de mais desorganização, diluição, né? Expansão. Então, também, talvez, né, como uma possibilidade desse trânsito, a pessoa pode estar vivendo, né, uma maior desorganização em relação às questões profissionais, né, uma maior, né, esse lado mais nebuloso, né, de maior incerteza relacionado a Netuno, aqui influenciando os assuntos profissionais, e isso justamente pode estar fazendo com que a pessoa, né, tenha essa necessidade de desconstruir coisas, né, em relação à sua vida profissional. A casa 10 também tem relação com, né, objetivos a longo prazo, né, coisas que a gente quer fazer, né, para o nosso futuro, né? Então, ela está falando desse olhar mais à frente, né? É o topo ali das nossas montanhas pessoais, né? Onde é que eu quero chegar? O que que eu quero me tornar? O que que eu quero ser? Então, né, Netuno pode estar trazendo aqui um despertar de novas possibilidades, né? De novos sonhos para o futuro, de você olhar para a tua carreira, para a tua vida, para o teu futuro ali de uma nova maneira, né? De você se sentir inspirado a criar novas prioridades, novas possibilidades de vida, né? Então, a casa 10, né, como eu mencionei, é uma casa que está falando de algo mais regular, estruturado, e Netuno pode estar trazendo aqui uma maior necessidade de criar mais inspiração, mais sonho, né, mais possibilidade aqui para esses tópicos de casa 10. Então, agora eu vou falar sobre esse trânsito para quem tem Áries na sua casa 11. Então, é para quem tem o seu ascendente no signo de Gêmeos. Lembrando que a casa 11 tem relação com amizades, grupos, com interações, é uma casa com uma natureza mais social, né, que está falando sobre a gente construir coisas junto a outras pessoas, né, a gente aprender com os outros. É uma casa com uma natureza mais coletiva, né, ela tem uma maior busca aqui por troca, por relação, por pertencimento, né, ela não está falando de um lugar de isolamento, da gente estar fazendo as coisas pela gente mesmo, né? Mas de um lugar onde, de alguma forma, a gente esteja em relação, em conexão, né? Em diálogo com outras pessoas. Então, quem tem Áries nessa casa recebendo esse trânsito de Netuno, né? O Netuno ele já tem uma característica, né, de busca por esse lugar de coletividade. Né? Netuno não tem essa característica individualista, que até é uma característica, como a gente viu, de Áries, né? E muitas vezes as pessoas que têm Áries na sua 11ª casa, elas têm uma grande facilidade de manter esse aspecto da sua identidade, da sua individualidade, né? Uma necessidade de independência, mesmo quando elas estão nesses contextos de grupo, nesses contextos de interação. E aqui o Netuno, passando por essa casa, pode estar trazendo para essa pessoa que tem Áries aqui uma menor necessidade de manter essa individualidade, né? Junto aos grupos. Ou seja, maior olhar mesmo, né? Para o outro, né? De conseguir até ressignificar coisas assim dessa sua identidade, né? Na convivência, no contato, no diálogo com o outro, tá até trazendo uma maior necessidade de pertencer, né, de entrega, de se soltar mais nesse lugar das relações, né, de não ser tão individualista, que é essa característica de Ares. Então, aqui trazendo esse lado mais coletivo, né, menos independente para quem tem Ares nessa casa. Netuno também está falando sobre um lugar de ressignificação, né, de oscilação. A natureza de Netuno não é estável, não é linear,
né? Tá falando de alguma coisa que muda a sua forma. Então, passando por uma casa tão social como a 11, né, uma casa que está falando de convivência, de troca, de amizades, né, pode estar trazendo aqui ressignificações nesse campo relacional, tanto nesse lugar de Netuno de dissipação, né, de amizades que terminam, de distanciamento, né, que também seria uma característica de Netuno, mas também aqui de uma maior necessidade de se conectar a novos tipos de pessoas, né? Esse lugar de Netuno também que está falando de busca por inspiração, né? E talvez aqui até por pessoas que tenham de alguma forma alguma afinidade com essa energia de Netuno. Então, pessoas às vezes mais criativas, mais artísticas, ou pessoas, né, que têm um lado mais espiritual, mas que de alguma forma, né, esse Netuno passando pela casa dos amigos pode estar trazendo essa energia mais netuniana aqui para o campo das amizades. 11ª casa, né, também tem muita essa relação com crenças que a gente tem nesse âmbito também das nossas relações, né, as nossas visões sobre as coisas, né, naquilo que a gente partilha com o outro. Aqui Netuno pode estar trazendo um lado mais tolerante, né, que não é tanto a natureza de Áries. Áries é muito, né, tem muito essa necessidade de manter o seu ponto de vista, né, isso que eu acredito, é assim que eu vejo as coisas. O Netuno pode estar trazendo uma flexibilidade nesse sentido, né? Muitas vezes essa maior abertura, né, nas suas relações, de você poder se conectar a um tipo completamente novo de pessoa, né, que não eram pessoas que seriam daqui a pouco teus amigos e que de repente nesse trânsito você se sente mais aberto, mais tolerante, né? Até com uma maior necessidade mesmo de ampliar, né, as possibilidades nesse campo relacional. Então, aqui uma mentalidade mais aberta, mais fluida, mais nessa natureza, assim, netuniana, também pode estar aqui se revelando nesse domínio das relações, das amizades. E agora eu vou estar falando desse trânsito para quem tem Áries na sua 12ª casa. Então, um trânsito para quem tem o seu ascendente em Touro. Lembrando que a casa 12 é a última casa do mapa. Então, ela tem relação com coisas que se encerram, né? Fechamentos, fins de ciclos, situações que gerem algum tipo de afastamento, perda, distanciamento nas nossas vidas, uma maior reclusão, né? Introspecção e práticas introspectivas, então, né, coisas que tenham relação com o nosso desenvolvimento espiritual, né, então, assuntos relacionados à mediunidade, à espiritualidade, né, práticas meditativas que também têm relação com essa casa 12. Netuno passando por essa casa, né? Uma vez que Netuno também está falando, né, desse lugar de desprendimento, né, de possibilidade aqui de fechamentos. Então, pode, nesse trânsito, a pessoa estar sentindo uma maior necessidade de deixar coisas para trás, né? Netuno não tem uma natureza material enraizada, assim como a casa 12, que é a casa mais imaterial, né? E que não tem essa natureza física, né? Então, de algum modo, aqui tem uma expansão dos significados dessa casa 12 pela influência de Netuno, que Netuno também está falando de uma abertura para o sutil, né? De um desprendimento das coisas materiais. Então, de alguma forma, né, a pessoa ela está sentindo, né, mais essa qualidade de entrega, de renúncia, né, de soltar coisas na sua vida, de encerrar ciclos, que pode ser algo, né, voluntário dela escolher encerrar, ou podem ser situações que estejam presentes, né, para além da sua própria vontade, para além do seu próprio controle, e que de alguma forma demandem essa necessidade da pessoa deixar algumas coisas para trás. Então, está falando muito desse lugar, né, de entrega, de menor necessidade aqui de manter as coisas na sua vida. A 12ª casa tem essa relação com, né, essa dimensão mais sensível, mais sutil, né, a casa dos sonhos, também está falando sobre
aspectos mais subconscientes que nos influenciam. E aqui Netuno tem essa natureza mais espiritual. Então, de alguma forma, Netuno na casa 12 pode estar amplificando muito essa energia, né? Então, trazendo aí uma maior sensibilidade, né? Uma maior intuição. Pode ser um ciclo fortemente espiritual da pessoa. Ela está sentindo mesmo uma maior abertura para novas perspectivas, para novas possibilidades, né? De enxergar as coisas na sua vida. A área onde a gente tem Áries no nosso mapa, né? Áries sempre está falando de um lugar de identidade. Então, é uma área onde a gente pode se ver muito identificado também, né? Onde muito da nossa identidade, das coisas que a gente acredita, né, que nos trazem motivação, né, estão relacionadas. E Netuno, passando aqui por Áries, nessa casa 12, né? Netuno tem essa qualidade, às vezes, também de trazer uma maior nebulosidade, uma maior incerteza, né, uma maior necessidade de reavaliação, né? Então, de algum modo, essa pessoa ela pode estar vivendo mais conflitos, né, em relação àquilo que diz respeito a ela, né, nesse lugar da sua identidade, né? Quais são os meus impulsos, quais são as minhas vontades, quais são as minhas motivações, né? Então, de algum modo, pode estar havendo, né, essa energia de Netuno pode, né, estar trazendo a maiores incertezas, né, em relação a esses tópicos. E também aqui pensando nessa essência da casa 12, né, até uma maior necessidade de introspecção. Então, Netuno na casa 12, né, chamar a pessoa ainda mais para dentro, né, de trazer essa maior necessidade de pausa, de reavaliação, de reflexão, né? Então, Netuno na casa 12 é um trânsito que vai estar, né, trazendo muito a pessoa para essa dimensão não material, né, não física, né? E pode, num sentido positivo, estar amplificando muito esse aspecto da intuição, mas também trazendo a pessoa, né, para camadas ali mais profundas, né? Aqui pensando em áreas da sua própria identidade, das suas próprias buscas. Então, está abrindo muito esse espaço para exploração interna também.